para você que é fã de esporte, seja bem-vindo ao nosso Linha de Passe. Sim, companheiros, como diria Eduardo Elias, o Linha de Passe está começando e olha só, hein? O São Paulo fez um excelente primeiro tempo, Ferreirinha brilhou, abriu 2-0, parecia que estava tudo certo, uma daquelas noites no Morumbi, mas o segundo tempo colocou água no chope do tricolor, 2-2, e aí daqui a pouco a gente vai mostrar, inclusive, o São Paulo termina o jogo vaiado por parte da torcida e a gente vai repercutir muito este empate muito ruim dentro de casa, não só pelo cenário, mas por ser um jogo dentro de casa e porque o São Paulo, na próxima rodada da Libertadores, vai enfrentar o líder do grupo, o Libertad, que já tem 6 pontos, 100% de aproveitamento. Linha de passe de hoje tem as participações aqui do Pedro Ivo Almeida, do Vitor Birner, do Jean Oddi, do Paulo Calçade, direto lá do Morumbi, André Kifuri e também aí do Alisson, se refrescando, né? E a gente vai falar bastante sobre esse jogo. Vitor Birner, o que aconteceu do primeiro para o segundo tempo, que o São Paulo tinha uma boa vantagem e acabou cedendo empate no Morumbi? Ali está Morumbis, mas você prefere que eu fale Morumbi, é isso? Você fala como você quiser. Morumbis, A palavra é sua. Morumbis, pronto. Tudo bem. Boa noite, William, Pedro, André, Jean, boa noite ao Calçade, aos fãs do esporte. Bom, o que o treinador, um quase milagreiro, conseguiu fazer no primeiro tempo... Quase milagreiro? É impressionante. Porque ele tem um time, repito, onde ele não tem um volante de marcação, onde ele só tem um atacante de velocidade com jogo em Libertadores, o outro tem 18 anos de idade, ele tem um zagueiro realmente confiável no elenco inteiro, e o centroavante não está em boa fase. Mesmo assim, o São Paulo consegue fazer muita pressão, ele vai lá e coloca o Lucas Ferreira, que é um menino de 18 anos do lado direito, e que pegou muito na bola, teve muitas chances boas, criou, mas obviamente a tomada de decisão no final não foi boa, que tem muito a ver com a idade, nem dá para esperar que seja uma coisa muito diferente. E o São Paulo pressionou, perdeu gols, poderia ter feito 3, 4 gols no primeiro tempo, resolvido o jogo. E aí eu falava na redação que precisa resolver o jogo porque não tem banco. Não tem banco. O São Paulo não tem jogadores para repor quando os jogadores que estão atuando se cansam em diversas posições. Fora aqueles que já estão ausentes, né? É por isso que não tem jogadores. Extremamente sentidos. O São Paulo tem um time titular forte, com todos os jogadores presentes, mas o São Paulo, sem os seus 2 volantes mais fortes de marcação e sem os seus 2 jogadores que desequilibram mais, perde demais. E no segundo tempo isso ficou muito claro. O treinador toma uma decisão, e eu já vou falar aqui porque certamente ele vai ser carbonizado nas redes sociais e por parte da imprensa. Carbonizado. Fazedor de milagres será carbonizado. Exatamente. Quando ele coloca o Enzo Dias um pouco mais adiantado, para dobrar a marcação na frente do Wendel, que até agora chegou no São Paulo e não jogou absolutamente nada, com o tempo talvez jogue. É para reforçar a marcação daquele lado. E tem muita lógica a troca. O primeiro gol do Alianza Lima acontece porque o Enzo Dias não acompanha o jogador que faz o gol. É um erro individual do Enzo Dias e as coisas não podem estourar na zaga e a triangulação por dentro acontece porque o São Paulo, repito, não tem volante de marcação. Falta pegada na frente dos zagueiros, né? E aí o São Paulo tinha dificuldade de reter a bola, o Alianza Lima consegue fazer um outro gol muito bonito, segundo gol, são lances tecnicamente muito bem feitos, e o São Paulo quase que faz o gol no final. A bola bateu no travessão, mas o elenco do São Paulo é muito curto, foram 18 jogadores embora. É óbvio que o São Paulo pode competir nas Copas, quando tiver mais jogadores à disposição. Dava para ganhar hoje, sem dúvida nenhuma, mas a responsabilidade hoje do empate é do elenco muito pequeno dele e do fato de ele não ter jogadores com diversas características para fazer as substituições quando for necessário. Se ele tivesse jogador de velocidade para colocar no lugar do Ferreira, nem que fosse jogador médio, o São Paulo provavelmente teria vencido o jogo. Você teria tirado o Ferreira? Acho que saiu por causa da parte física. Eu tenho que ser muito arrogante para achar que depois da atuação do Ferreira, ele escolheu no meio de todo mundo para tirar o Ferreira. Aí é querer ser mais inteligente que a inteligência. Eu não sei. Vamos saber disso, claro, durante a coletiva do Zubeldia, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho. Mas antes, Paulo Calçade, direto do Morumbi, para saber se concorda ou discorda do Vitor Birner. É um problema de elenco? Falou, São Paulo não tem banco. Hoje, para a gente falar do São Paulo, né, Calçade, ele já não tem os 11 direito, porque já não tem o Oscar, já não tem o Luiz Gustavo, já não tem o Lucas, né? Então já tem essa dificuldade já na equipe principal. É mais uma questão de elenco curto mesmo ou também passa pelo Zubeldia, Calçade? Boa noite para você. Olá, boa noite, William, companheiros. Eu estou aqui, concordo plenamente com o Birner, né? Você tem um time que precisa encontrar adaptações
rápidas dentro de campo. O São Paulo hoje, ele tinha 4 atacantes. Na hora que você olhava, em vários momentos, os 4 estavam empurrando a linha defensiva do adversário para trás, tudo bem, só que a articulação, ela é feita por quem? Ela pode ser feita por laterais, não estava rolando. Ela pode ser feita, aí no único caso, pelo Alisson. E é um time, quando você olha para os desfalques, você não tem o Oscar, você não tem o Lucas também joga muito por dentro, acelerando, né? Conduzindo a bola. É um jogador de um impacto no centro do campo fenomenal, pela qualidade que ele tem. Então, onde falta o Pablo Maia, onde não tem o Lucas também, que pode ocupar o setor, onde você não encontra o Oscar, é onde o São Paulo às vezes fica vazio. E a Aliança Lima veio justamente para povoar esse setor com 3 jogadores. Ele tinha 3, tinha o Jesus Castilho, o Gaibor e o Lavandeira. A Lavandeira subia a pressão e voltava. E tentava fazer com que a bola do São Paulo escorresse pelos lados do campo. Porque de frontal poderia ser um problema, chegando no Caleri e no Luciano. E pelos lados, o São Paulo fez 2-0 em jogadas extraordinárias para mim, com o Ferreirinha, uma jogada individual, depois um gol de cabeça, numa bola bem trabalhada pelo Marcos Antônio. Acho que o São Paulo aproveitou o que o jogo lhe oferecia e aquilo pouco que podia fazer, né? Porque não tinha tantas alternativas. E o adversário soube esperar. Quando fez um gol, e ali o Birner ressalta, né? O Enzo não acompanhou, e era um momento que tinha um outro lateral em campo. O Wendel estava em campo. Ferreirinha saiu aos 18, São Paulo tomou o gol aos 21, e o Ferreirinha saiu todo feliz. Felizão, até citei isso na transmissão. Era a cara de quem... Sabe quando está combinado? Aquilo já foi combinado, aquela situação, e ele saiu felizão, estava 2-0, 2 gols dele, São Paulo vencendo, e ele poderia ter saído de cara amarrada, mas não foi o caso. Então isso estava ali. Havia ali um acordo por aquilo que o treinador sabe, o jogador também, nem sempre fisicamente o jogador vai suportar o tempo todo. Aí o São Paulo tem esses problemas realmente no elenco, e o treinador vai levar a culpa sempre, mas é um time que quando toma o primeiro gol, ele vai para as cordas e ele começa a aceitar a pancada, e por pouco ali não sai o terceiro. Então é uma pena, porque era um jogo para ganhar bem e foi um jogo para empatar mal. Para a Aliança Lima foi um resultado magnífico. Eles não tinham em campo nenhum jogador da linha defensiva que atuou na Libertadores. Se você pegar o time base da Libertadores da América, é um time base que foram usados 14 jogadores no time base. E claramente havia um time titular. E esses caras, assim, 5 estavam fora hoje. Então é claro que o impacto no adversário também seria grande. Tanto que entraram os moleques no segundo tempo. Mas aí vem o time jogando em casa, com os seus problemas já conhecidos e citados pelo Birner, uma pena. É um dia em que São Paulo perdeu a chance de ganhar um jogo. O jogo, vou dizer que estava ganho, mas estava bem encaminhado para isso. Verdade. Calçade, você citou o Marcos Antônio, a gente vai ver o jogador de São Paulo. Vamos lá. A gente estava bem ali no primeiro tempo, a gente fez 2 gols e na segunda parte, felizmente, tomamos esse empate. Mas é isso, agora é levantar a cabeça e a gente seguir trabalhando para a próxima partida. O que aconteceu nesse segundo tempo que o time caiu um pouco? A gente não entende, né? Mas a gente tem que levantar a cabeça e continuar trabalhando, ver o que a gente errou nessa noite, para a gente não errar nos próximos jogos. Obrigado. Muito bem. E a gente tem um momento das vaias aí no encerramento do jogo, né? Vamos lá? Vamos subir o som aí para as vaias. Ei, meu Deus do céu. Muito disso, né, Jean? Claro, a frustração do empate, né? O torcedor se empolgou no primeiro tempo, achou que poderia ter sido mais, estava tranquilo, tomou 2-2, evidentemente o torcedor que já está insatisfeito com uma série de circunstâncias ali no São Paulo, claro, a tendência vai. Eu quero saber se para a noite de hoje realmente foram justas as vaias. Que tem todos os dados de cada um, quanto pode e quanto não pode. Mas claro que num calendário como o nosso do futebol brasileiro, absurdo, é normal também que a gente sempre tem esse viés, a gente sempre tenha esse olhar de dizer, putz,
mas será que precisava de toda essa galera para ganhar do Iquique? Acho que é uma pergunta que fica. Foi uma bazuca para acertar uma formiga, né? Mais ou menos isso, né? Eu não sei, eu Ela cogito isso. confia porque tudo que não conseguiu fazer fim de semana foi É isso. colocar. Só que o Atlético vinha jogando bem, né? Exceção feita ao jogo do fim de semana, exceção feita ao jogo contra o São O Paulo. Rafael pega muito no fim de semana. E também Pega teve mais. isso, quer dizer, o Rafael fez várias defesas e se a gente olhar para o que foi o jogo contra o Grêmio, a própria primeira rodada na... Volpe para melhor em campo também. Então, assim, não é que o Atlético vem jogando mal, não. Ele Contra vem o Grêmio, o fazendo- Atlético jogou bem, inclusive. Muito bem. Muito bem, eu O também Volpe tem acho. uma atuação, cara. Também acho. Então, é bom lembrar também na primeira rodada da Sul-Americana, o Atlético foi melhor em campo. Né? Mas criou chances, Mas fez muito melhor. Né? muito melhor e a coisa não estava acontecendo. Agora Se o aconteceu. Cuca acha que o time tá... Digamos, que o time não precisasse... Que pênalti infantil, cara. Nossa. E não precisava Olha isso. de um jogo para, vamos dizer assim, para engrenar de novo. Eu acho realmente que tinha que ter poupado os jogadores nessa partida, porque a chance de ganhar é enorme e aí você vai colocando alguém se tudo der errado durante o jogo Muito para bem. segurar para o Campeonato Brasileiro quando a coisa é no campeonato. O Iquique não sustenta, acho que nem uma segunda divisão de Campeonato Brasileiro se disputar. Sem dúvida. Ô, Birner, eu queria continuar, mas o Dimas falou para encerrar que você tem que ir para a caminha, tem que descansar, tá na sua hora. cumpro ordem sempre, entendeu? sabe Então, disso. acabou o linha de passe. Mas quer que seja. Mas voltaremos sábado às 8h30. Sábado tem Corinthians e Palmeiras. Eu não tô nessa não. Não tá? Tô no domingo. Estamos sábado ou estamos domingo? Estamos domingo, eu e o vem Vitor domingo? Ernesto Birner. Eu venho sábado. Estamos sábado. Tá brincando comigo, né? Você vem sábado? Folga no Jean, domingo. Você vem sábado? Não, mas eu troco se você quiser. Tá brincando comigo. já tava aqui, ó. Já tava Tchau aqui. de paz a todos e a todas. Vida mansa aqui, ó. O São Paulo empatou em 2-2 com a Alianza Lima nesta quinta-feira no Morumbis, pela segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. O que parecia ser uma noite especial para Ferreira, autor dos 2 gols do tricolor, terminou com vaias dos torcedores. O time comandado pelo técnico Luiz Obeldia abriu 2-0, mas sofreu um empate no segundo tempo e somou apenas 1 ponto. O São Paulo, empurrado pela torcida nas arquibancadas do Morumbis, começou o jogo partindo para cima do Alianza Lima. No primeiro lance, já chegou ao ataque. Era um sinal do que estava por vir. Com a dupla de Ferreira inspirada, o tricolor chegou com perigo diversas vezes pelos 2 lados do campo até abrir o placar com Ferreira. Antes que o time peruano pudesse respirar, o mesmo Ferreira, após ótima jogada de Marcos Antônio, ampliou a vantagem dos comandados por Luiz Ubeldia. A melhor chance dos visitantes saiu dos pés de Barcos, que acertou o travessão e só. Depois de um primeiro tempo muito tranquilo, de poucos sustos e show de Ferreira, o São Paulo voltou do intervalo confiante. Criou mais chances, ficou perto de marcar o terceiro, mas tudo foi por água abaixo muito rapidamente. A saída do autor dos 2 gols do tricolor mudou completamente o rumo da partida. O Alianza Lima, na etapa final, diminuiu a vantagem com Eric Castilho. Depois conseguiu empate com o Quevedo. O clima do Morumbis, que era de festa, ficou ruim. Vaias e protestos, principalmente contra o técnico Luiz Obeldia, depois do apito final. O São Paulo igualou sua maior invencibilidade na história da Conmebol Libertadores. O tricolor está a 11 jogos sem perder na competição continental, como ocorreu em 1974. Até aqui, foram 6 vitórias e 5 empates no período entre 2022 e 2024 e 2025. A última derrota do tricolor na competição foi na estreia da edição passada, contra o Tajeres, 2-1 para os argentinos no jogo disputado em Córdoba. A eliminação ocorreu nas quartas, contra o Botafogo, nos pênaltis, após empates nos 2 jogos. O São Paulo entra em campo novamente no dia 23 de abril para enfrentar o Libertad, líder do grupo, fora de casa, às 21h30. O Alianza Lima recebe o Tajeres no dia 22, às 19 horas, no Peru. O São Paulo, com o empate desta quinta-feira, é o segundo colocado. O time comandado pelo técnico Luiz Obeldia tem 4 pontos. O Alianza Lima é o terceiro com apenas 1 ponto. O Libertad
na liderança e o Tajeres, em último, completam o grupo.